Olá, sapatonas! Tudo bem com vocês? Existe a heteronormatividade, que é a norma social que coloca as relações heterossexuais entre homem cis e mulher cis como a norma da sociedade, como o que é normal. Então, desde sempre, nós somos ensinadas ou ensinados pela televisão, pela escola, pelas instituições religiosas de que o certo é o homem cis com a mulher cis para procriar. Esses corpos são os corpos que são considerados normais dentro do padrão que é criado pela sociedade que a gente vive, que é machista, patriarcal, racista e LGBTfóbica. Todos os corpos que fogem dessa norma, todos os corpos que não são corpos que são cisgêneros ou corpos que vão se relacionar com pessoas do sexo oposto, são corpos que não são vistos como que devem ser preservados. E justamente por causa disso, as políticas públicas, que são políticas criadas pelo Estado, no caso pelo nosso país, Brasil, pelo governo, as políticas tanto, por exemplo, de moradia, de saúde, de acesso à educação, elas vão ser políticas criadas para preservar esses corpos, mantê-los vivos, mantê-los dentro do que é considerado cidadania. Os corpos cisgêneros de homens e mulheres que se relacionam entre si. Os corpos LGBT, onde eles ficam? São os corpos que não são legalizados dentro dessa norma, da heteronormatividade. O motivo dos corpos, por exemplo, LGBTs, os corpos das sapatonas, serem corpos políticos, porque nós estamos com os nossos corpos logo de cara lutando e resistindo contra essa sociedade que o tempo todo tenta normatizar que homem deve ficar com mulher. A identidade sapatão, ela vem como um corpo político porque são pessoas que dizem não a essa norma, são pessoas que não querem se relacionar com homens cisgêneros, são pessoas que não vão ser mulheres submissas, que vão ter todo aquele estereótipo que se espera de uma mulher cis, que vão performar o que é feminino, que é todo dia imposto em cima da gente de forma massificada pelas novelas, pelas propagandas, que hoje em dia as pessoas estão começando a mudar esse padrão. Mas ainda a gente tem muita luta pela frente. E a identidade sapatão é o corpo que ama outras mulheres, sejam elas mulheres cis ou mulheres trans. Então nós, sapatonas, fugimos o tempo todo desse controle que desde a nossa infância tentam colocar em cima da gente, de ser feminina, de se relacionar com homens cis. Quantas pessoas vocês já não conhecem que furam a orelha de meninas cisgêneras bebês, que quando a criança nasce já vai lá e já fura a orelha dela, ou então coloca ela pra vestir rosa porque é menina e o menino tem que vestir azul. E desde lá da nossa infância essa lógica é colocada ali pra gente, sabe? Aos poucos. E vão induzindo o nosso comportamento. Por isso que os nossos corpos sapatão, o corpo peludo, o corpo que é um corpo gordo, o corpo fora do padrão, que tem uma outra performance de existência, é um corpo político, porque é político já no ato de existir, é político já no ato de ficar vivo, de ser feliz, de ter uma vida normal, mesmo que tentem diariamente apagar a nossa existência, mesmo que tirem a gente lá das diretrizes dos direitos humanos, o que é uma coisa gravíssima, nós vamos continuar resistindo. Então isso tudo é político. Mesmo que você não faça parte de uma coletiva, ou seja ativista, ou participe de movimentos sociais, você que tá aí, que é sapatão, você por si só já é uma resistência, já é uma luta. Um corpo sapatão ocupando qualquer espaço, um corpo sapatão na política, um corpo sapatão dentro das universidades, o corpo sapatão vivendo plenamente, é um ato político, é um corpo político. E também tem aquela questão, sapatão não é querer parecer homem, é justamente todo o contrário, a gente vai contra essa lógica de querer parecer um homem cis, a gente não tem desejos ocultos de querer parecer um homem cis, a gente só propõe novas formas de existir no mundo. Sapatão é sinônimo de liberdade e de resistência. Nós somos diversas. Existem diversos tipos de sapatão existindo pelo mundo afora. Negras, brancas, cis, trans.
magras, gordas, indígenas, mães. Existem sapatonas que são mães, que não são héteros por causa disso. Nem é normal mulheres lésbicas também serem mães. Inclusive tem um vídeo aqui no canal que eu gravei com a Ana Musa sobre ser mãe solo e sapatão. E também carregamos símbolos nos nossos corpos que mexem com essa sociedade toda conservadora, tipo o anel de coquinho, ou andar de mão dada com a sua companheira na rua, ou simplesmente ter o corpo peludo. Isso mexe bastante com essas estruturas. E justamente por mexer, justamente porque tiraram a gente das diretrizes dos direitos humanos, é que nós estamos incomodando. Então, se estamos incomodando até certo ponto pela luta de termos a nossa cidadania garantida, quase não existe políticas públicas na área da saúde voltada para mulheres lésbicas, por exemplo. Apenas em alguns lugares nós encontramos profissionais da saúde que são aptos a nos atender e a entender as dinâmicas dos nossos corpos e a entender que sapatão precisa sim fazer preventivo, que precisa sim cuidar da saúde, que precisa sim ser reconhecida como qualquer outra pessoa que vai lá cuidar da saúde. Isso tudo é uma forma do Estado, lembra que eu falei lá? Do Estado patriarcal, machista, racista, LGBTfóbico? Essas ausências de políticas públicas para as pessoas LGBT, na área da saúde, por exemplo, é uma forma de tentar apagar nossa existência, é uma forma de atacar a gente, porque nós sofremos diversos tipos de ataques por aí. E nem todos são ataques diretos, alguns são ataques que vão vir aos poucos, né? Como essa ausência de políticas públicas pra gente na área da saúde. Quantas vezes vocês não tiveram, talvez, medo de ir ao ginecologista porque ele ou ela não ia saber te atender, ou ficou com medo de falar que era sapatão e a pessoa te destratar? E estamos também em todos os lugares ressignificando o termo sapatão, que é um termo que era usado para nos ofender. Quem na época da escola nunca foi chamada de sapatão por não ter aquele comportamento que era esperado por uma menina naquela época, né? Que a gente tentava entender o que estava acontecendo com a gente, entender o que estava acontecendo internamente, as nossas mudanças, e ao mesmo tempo o mundo já chamava a gente de sapatão antes da gente saber o que é sapatão. Isso aconteceu comigo, inclusive. Tem um vídeo que eu falo sobre como eu me descobri sapatão e tudo mais, vou deixar aqui no card. E nós, sapatonas, temos o direito de existir, temos o direito de ficarmos vivas, usando rosa, usando azul, usando a cor que a gente quiser. E por mais que existam ideologias e controle mesmo social de querer colocar o nosso corpo dentro de um padrão, ou de querer simplesmente excluir a nossa existência, nós estamos aí dizendo e perguntando o que é comum. Isso não é de fato ser comum, não é apenas uma construção social para beneficiar determinado grupo social, que é uma minoria que tenta controlar a maioria da população? E por que as existências dos nossos corpos políticos incomodam tanto, né? O que muda na vida de uma pessoa se uma mulher vai amar uma outra mulher, ou se um homem vai amar um outro homem, ou se pessoas vão amar pessoas, independente do gênero, independente do que elas performam? Por que incomoda tanto assim, sabe, para essa sociedade que tenta ali todo dia diminuir a nossa existência, diminuir a gente? Nossos corpos são um espaço de gozo, de alegria e de resistência também a essas opressões diversas que todas nós passamos no nosso cotidiano. E assim, por mais que às vezes a gente não sinta, elas estão ali, mas a gente também tá ali falando, nós vamos ser felizes, nós vamos viver. E tipo, foda-se o que você acha sobre isso. E diariamente também estamos ali lutando pela existência da nossa identidade sapatão, do nosso corpo político, mesmo que você nem faça ideia que você tá fazendo isso. Só o fato de você botar, talvez, aquela estereótipo sapatão agora, botar seu blusão flanelado e botar seu anel de coquinho e ir pra rua com seu undercut e com as suas amigas ou com a sua namorada, enfim, você já tá ali, corpo político perfeito, lindo, pleníssima. Então assim, corpo sapatão é corpo político, é identidade política. Espero que tenham gostado desse vídeo. Eu fiz ele do fundo do meu coração pra vocês. Estamos aí na luta, né? Eu sempre ultimamente acabo meus vídeos falando isso, porque é isso que vai ser agora. Mas também tem coisa boa por aí. Deixe aqui nos comentários se vocês tiveram alguma dúvida sobre esse tema, se vocês querem mais vídeos sobre isso. Não esqueça também de me dar aquela moral, de dar o like, se inscrever no canal, comentar, mandar pras amigas. Até a próxima e bebam água!